13? Ok. Isso, no gabinete do ministro, capítulo 13. O ministro começa a falar com ele. Depois da velhinha. Não, é o seguinte, a elucidação de Clarencio. No 13 é a burdoada na velha. Veja só que burdoada bem dada. Ela vai lá. Ela diz assim para o ministro, capítulo 13. Nosso lar, hein? Não é o obreiros, não. Nobre Clarencio, diz a velhinha. Venho pedir seus bons ofícios a favor de meus 2 filhos. Ela está pedindo exatamente o que nós estamos vendo na questão aqui, ó, 508. Já não tolero tantas saudades, e estou informada de que ambos vivem exaustos e sobrecarregados de infortúnios no ambiente terrestre. Reconheço que os desígnios do Pai são justos e amorosos. No entanto, sou mãe. Não consigo fugir ao peso da angústia. E ali a mulher começou a chorar, porque veinha adora chorar também, né? Quando vai pedir as coisas, as pessoas, já chora aí, quem sabe já na base da lágrima amolece o coração do ministro. Você está vendo na tela a cena. O ministro, dirigindo-lhe um olhar de fraternidade, embora conservando intacta a sua energia, respondeu bondoso. É quando o professor experiente vê a manha de criança, sabe? Pode chorar, chora bastante, pode chorar, mas e depois? O que mais que você quer? Aí o ministro disse para ela acabou de dizer, né? Eu sei que os desígnios do Pai são justos e amorosos. Ela disse isso. Quando vocês forem falar com o ministro Clarencio, pense bem no que vou falar, hein? Viu você em casa? Você em casa aí? Pense bem no que você vai falar, hein? Você aqui, ó, em casa, ó, pensa bem, porque o ministro não come enrolado. Aí ele responde para ela assim, mas se a irmã reconhece que os desígnios do Pai são justos e santos, o que você quer que eu faça? Você acabou de dizer que Deus sabe o que faz. Você quer que eu vá lá e fale com Deus que está errado? Não. Aí ela respondeu, eu desejava que me concedesse recursos para eu mesma protegê-los nas esferas do globo. Olha, pergunta 508. Um espírito que deixou a terra em boas condições pode proteger os que amam e que ficaram lá? É o que a velha está querendo. Está pedindo lá para o ministro Clarencio. Aí o ministro respondeu para ela assim, minha amiga, só no espírito de humildade e de trabalho é possível a nós outros protegermos alguém. Humildade e trabalho. Humildade e trabalho. O que você me diz de um pai terrestre que desejasse ajudar os filhinhos, mantendo-se em absoluta quietação no conforto do lar? O pai criou o serviço e a cooperação como leis que ninguém pode trair sem prejuízo próprio. Serviço. Você precisa merecer. Esta é a lei. Nada lhe diz a consciência a esse respeito? Perguntou o ministro. Veja só como eles são generosos. Mostram qual é a regra. E aí pergunto para ela, a sua consciência nesse sentido não lhe diz nada? Quantos bônus hora você poderá apresentar em benefício da sua pretensão? Você trabalhou quanto para poder pedir isto? A interpelada respondeu hesitante. 304 bônus hora. Ela tinha 304 horas de trabalho desde que ela chegou em nosso lar até aquele dia. Clarencio, sorrindo, respondeu, é de lamentar, pois está aqui hospedada há mais de 6 anos e apenas deu à colônia até hoje 304 horas de trabalho. Está vivendo na colônia, comendo do trabalho dos outros, sendo ajudada pelo esforço alheio, respirando o ar que eles mantêm higienizado de bons pensamentos.
E só deu de você para a colônia 304 horas de trabalho. Multiplica isso divide 304 por 24. Alguém faz a conta aí. É muito difícil. Quem sabe até às 10 horas a gente consiga uma resposta exata. 304 horas por 24. Divide isso. 12 dias. Se você reunisse as 304 horas de trabalho seguidas, a velhinha teria dado 12 dias de trabalho por 6 anos de hospedagem. Entretanto, disse o ministro, logo que você se restabeleceu das lutas sofridas nas regiões inferiores, eu lhe ofereci uma atividade louvável na turma de vigilância do Ministério da Comunicação. Mas aquilo era um serviço intolerável, disse a velha. Uma luta incessante contra entidades malfazejas. Era natural que eu não me adaptasse. Sim! E sem se perturbar, ele disse. Depois, então, eu coloquei-a entre os irmãos da suportação para as tarefas regeneradoras. Pior ainda! Exclamou a velha. Aquele, pois, exclamou a senhora. André Luiz, esse aqui tem luz, eu não tenho, então é a velha mesmo. Aqueles apartamentos estão repletos de pessoas imundas, palavrões, indecências, misérias. Reconhecendo as suas dificuldades, disse o ministro, eu a enviei para cooperar na enfermagem dos perturbados. Mas quem vai tolerar esses a não ser os que já são santos? Respondeu a pedinte rebelde, fiz o possível, entretanto aquela multidão de almas desviadas assombra qualquer pessoa. Não ficaram aí meus esforços, disse o ministro. Eu a localizei nos gabinetes de investigação e pesquisa do Ministério do Esclarecimento. E contudo, talvez enfadada com as minhas providências, a irmã se recolheu deliberadamente nos campos de repouso. Foi descansar depois de trabalhar tanto. Ai, ali também era impossível continuar. Só encontrei experiências exaustivas, fluidos estranhos, chefes ásperos. Chefes ásperos. Os medíocres sempre se queixam dos seus chefes. As crianças sempre acham que o professor é que é bravo demais, que é exigente demais. Nunca que ele é preguiçoso demais. Nunca que ele é um mau aluno. Indiferente, que não faz a lição, que não se interessa pela matéria, que não pergunta e espreme o professor para tirar o que ele sabe. Não, o professor é muito rigoroso. Pois note, minha amiga, disse ele, o trabalho e a humildade são as duas margens do caminho do auxílio. Para ajudarmos alguém, precisamos de irmãos que se façam colaboradores nossos. Amigos, protetores, nossos servos por nos quererem bem. Antes de amparar os que amamos, é indispensável estabelecer correntes de simpatia. Sem a cooperação, é impossível atender com eficiência. O camponês que cultiva a terra alcança a gratidão daqueles que vão comer os frutos que ele plantou. O operário que entende os chefes exigentes e executa-lhes as determinações representa o sustentáculo do lar que o Senhor lhe deu. O servidor que obedece, construindo conquista os superiores, companheiros e interessados no serviço. O bom funcionário é sempre bem-quisto. Em nenhum administrador intermediário poderá ser útil aos que ama, se não souber servir e obedecer com nobreza. Que o coração se machuque, que se experimente a dificuldade, mas que saiba, cada qual, que o serviço útil pertence, acima de tudo, ao doador do universo. O serviço útil. E depois de pequena pausa, continuou ele. O que você fará, portanto, na terra, se não aprendeu ainda a suportar coisa nenhuma? Não aprende a suportar os aflitos,
não aprende a suportar os loucos, não aprende a suportar os que estão pedindo, não aprende a suportar os doentes, o que você vai fazer na terra? Perguntou o ministro para ela. Eu não tenho dúvida que você goste dos seus filhos, mas importa notar que você haveria de comparecer por lá como uma mãe paralítica, incapaz de prestar socorro justo. Para que qualquer de nós alcance a alegria de auxiliar os amados, é necessária a interferência de muitos a quem nós tenhamos ajudado por nossa vez. Esta é a regra de termos condições de ajudar os que ficaram como protetores deles, ou de alguém que foi querido nosso, que já foi embora, poder um dia vir nos ajudar. É preciso ser útil. É preciso conquistar a simpatia de pessoas que estarão nos ajudando, que são mais poderosas do que nós. Isso é da lei. E se a minha irmã nada acumulou de seu para dar, é justo. Como você não tem nada, é justo que você peça ajuda dos outros. Mas como receber a colaboração imprescindível se ainda não estão os outros agradecidos a você por nada que você lhes tenha feito? Se ela tivesse 1 milhão de bônus hora, como era o caso da ministra veneranda, ela não precisaria solicitar de outros ajuda. Já teria experiência nos bônus horas adquiridos para ela mesma, pelo mérito conquistado, ela poder proteger. Mas esta irmãzinha não tinha feito nada. Não tinha conquistado pelo trabalho que não fez e também não tinha ninguém agradecido por ela ter sido útil. E agora pedir ajuda. Volte aos campos de repouso, diz o ministro para ela. Aonde você está abrigada ultimamente? E pense. Examinaremos depois o assunto com a devida atenção. Só isso. Nada mais assim compungente que uma velhinha querendo pedir que o ministro autorize que ela vá à terra cuidar dos filhos dela. Nada mais mentiroso que é uma preguiçosa, exploradora, pedindo favores, que é o que ela era, que é o que somos muitos, preguiçosos, exploradores, frequentando igrejas, pedindo favores a Deus, para fazer aquilo que nós deveríamos estar fazendo. Aí, terminou a conversa com a velhinha. O ministro olhou para mim e disse: aproxime-se, meu amigo.